Boa tarde a todos. Então, começando a apresentação, a ideia desse notebook era fazer uma introdução ao System Engineering, mais focado em datas, que seria, no caso, escolhido esse tipo de dado específico porque ele é muito presente em competições de ciência de dados de forma geral. Você encontra muita série temporal, nem que seja para venda, alguma coisa parecida. E a ideia desse notebook é fazer uma forma visual de enxergar como é feita a seleção de features e como o processamento dela altera no resultado, mostrando como ele é fitado no gráfico. No caso, esse notebook vai utilizar um dado de clima, o clima da Austrália, no caso, em só uma cidade que vai ser Sydney. E a ideia do notebook vai ser tentar prever a temperatura máxima num dia futuro baseado nas datas passadas. Bom, começando o código. Nós temos aqui importantes ferramentas básicas, Pandas para CSV, Matplotlib e Seaborn para gráficos e o sklearn para os modelos. No caso, vai ser usado só modelos de regressão linear, o RID e o laço. Vai ser detalhado um pouco mais para frente. São regressões lineares também, só que com regularização. Primeiro passo seria examinar os dados. Está sendo puxado direto do Kaggle, esse notebook de clima. Vendo e mostrando a head, você vê que tem várias localizações e tem muitas colunas. Vai ser filtrado disso tudo. Só a cidade de Sydney, que está listada em algum lugar aqui. É só a cidade que estavam no dataset. Algumas informações básicas do dataset que foi disponibilizado. Não tem nada muito importante. Basicamente, a ideia vai ser extrair da data e tentar extrair a temperatura máxima. E foi selecionado só Sydney para simplificar a análise. Então, convertendo primeiro tudo para data, porque ele veio como uma string, isso é importante. Se você não converter, você não vai poder chamar métodos de data, que você usa para extrair as features. Depois seleciona a cidade, fazendo esse comando. Esse comando mais longo, ele define o índice como a data, depois seleciona só uma temperatura máxima, derrubou os valores nulos, e, por último, ordena pelo índice para ele ficar em ordem temporal, de da menor data para maior. Finalmente mostrando, está como um data frame, só de data e temperatura máxima, e a gente já sabe que é a cidade de Sydney. No caso, foi tirada a localização. Mostrando os dados, como um plot, nós temos essa oscilação, no caso, a oscilação das estações, com a temperatura máxima, entre as datas de 2008 e 2000 e mais ou menos para o final de 2017, 2018. E nota-se que tem uma forte correlação com a data, como esperado. Então a ideia vai ser tentar criar um modelo em cima disso. Primeiro, vai ser separar o treino e validação, é claro. Peguei a de 2015 até final de 2015 como treino e a partir de 2016 como validação. E para deixar mais gráfico, plotei a distribuição dessa forma. A parte azul representando o treino e a parte vermelha a validação. Isso vai ser repetido mais ou menos para todas as visualizações desse notebook. Essa parte importante também, resetar os índices. Tipo, você tem que tirar a data do índice, senão você não consegue acessar direito. Capaz de ter algum método, mas é mais normal fazer assim. Você tira ela do índice para extrair as features. E essa função, que eu não vou entrar em detalhe que demora um pouco, mas basicamente ela fita o modelo e printa um gráfico para mostrar como esse modelo está tendo performance. E se você não estabelecer um modelo, ele cria uma regressão linear direto por essa linha. Importante seria esse gráfico. A ideia dele é basicamente o quê? Os pontos representam os dados reais, enquanto a linha contínua representa as predições. Daí a ideia é tentar fazer essa linha se ajustar o máximo possível a esses pontos. O código aqui em cima. Basicamente, eu estou copiando o treino e a validação para não poder ter a chance de acabar perdendo alguma informação do original. Extraindo aqui só o mês para as colunas. No caso, essa regressão está usando só em mês como informação. Ele não usa a data pura como informação para o modelo. Você tem que extrair um número. No caso, extrair o número do mês, entre 1 e 12. Usando esse método, você chama dt para os métodos de data. Em cima de uma coluna de data, você chama dt para atributo de data e o que você quer. Pode ser month, day, alguma coisa assim.
Existem vários métodos, tem na documentação. Vários atributos, na verdade. Você mostra predições, usando esses data frames que você montou. E esse é o modelo mais básico possível. Você colocando só os meses sem nenhum tipo de codificação. Como dá pra ver, a performance é horrível. Só tem, por exemplo, o máximo que você consegue identificar é que ele achou o pico de temperatura, provavelmente no verão, e não tem muito mais fora isso. O erro quadrático, no caso foi escolhido, ficou bem alto. Ah, esse é um pouco de explicação sobre o gráfico. E o segundo modelo. Dessa vez tentando colocar mais informação. Baseado naquele, também foi copiado do anterior. Foi adicionado só as colunas de dia e de ano. E isso foi fornecido para o modelo de novo. Resumindo, ele não mudou muita coisa, ele só tem essa variação de inclinação com o dia, é até um pouco difícil de ver. Errei um pouco o zoom aqui. Certo. Esse aqui também não melhorou muito a performance. Na verdade, ficou até pior. Se você tentando colocar mais features. Nisso que entra a importância da seleção também. Incluir a informação do dia e do ano, só inclui o ruído. Mas não obteve melhoria. Então, tentando partir para um método melhor, uma ideia seria fazer o ano hot encode, que vai ser explicado depois por que melhora. Mas a ideia é basicamente, você copia do 1, que só tem um mês, e usa a função do pandas, que você pode usar sklearn, mas o pandas tem uma função bem fácil para criar o one hot encoding. Você só passa o data frame e as colunas que você quer aplicar. Ele já gera aqui direto. Coloca 0 pro mês que ele não é e 1 pro mês que é. Basicamente, esses aqui são tudo fevereiro, marcado como 1. E gerando as predições só mudando com esse one hot encoding. E com isso você já pode ver uma performance bem melhor. Ele já está conseguindo seguir mais ou menos a tendência do gráfico. Mas por que seria isso? Quando você não aplica nenhum processamento, você basicamente está fazendo o quê? Você está multiplicando uma constante pela regressão linear, pelo mês e somando mais um número. Mas, quando você aplica pelo one-hot encoding, você está multiplicando uma constante pelo 1 ou 0, e outra constante pelo 1 ou 0. Ou seja, cada mês ficou com um valor. E, fora a data, isso é usado muito para um método que chama binning, que pode ser detalhado nos livros. Basicamente, você agrupa, tipo, preço de 1 a 10 reais, você coloca como 0,1. De 10 a 20, você coloca como 0,1. Ele já era uma coisa parecida com isso. Quando você tenta aplicar uma regressão, coisa parecida. Mas para a data ele ficaria assim. Aplicando a mesma coisa, quando hot encoding, só que agora com dia, mês e ano, você consegue ver um pouco mais de ruído. Na verdade, bem mais ruído. O dia normalmente, de novo, inclui o dia, só piorou a performance. Foi de 10.43 para... E antes era 10.25. Mas poderia ser usado outro método para reduzir esse ruído. No caso, eu tentei fazer uma vez com o modelo de RID, que ele... acho que não adianta tentar detalhar isso muito agora. Mas basicamente ele tem uma regularização, ou seja, penaliza quando você coloca muito peso em um atributo, por exemplo, o dia. E com isso você reduz o ruído. E a performance melhorou dessa vez, comparado com o anterior. E pode ver que os picos diminuíram. Tipo, aqui os picos são bem grandes do dia, fica bastante ruído, e aqui um pouquinho menos. Esse é o modelo de RID, e tem algumas referências para tentar detalhar um pouco mais disso. A regressão de RID e laço. Tem regularização de L1 e L2. E por último, mais um método que pode ser usado são as features polinomiais. Quando você faz isso, você meio que tiraria do que seria uma regressão linear normal, se transforma em uma regressão polinomial. Seria como tentar transformar em uma função de graus maior do que o grau 1, no caso. Isso pode escolher qualquer grau. E quanto maior o grau, seria maior a complexidade. Mas a questão é que, tipo, tentar aumentar o grau demais também geraria o que vai ser mostrado nos gráficos. Ele pode overfitar, que ele vai ficando cada vez mais complexo quando você aumenta o grau. Esse aqui, eu tô novamente copiando. Esse é o 2. Esse aqui já tem o dia, mês e ano. E a partir do dia, mês e ano, tenta gerar as features polinomiais. Você gera as features distanciando pela sklearn, é um dos métodos mais fáceis.
Você define o grau, esse include bias é para você não somar nenhuma constante. Você coloca false. E basicamente você faz a parte importante seria essa. Poly.fit transform, você fita e transforma direto. Você gera um array do NumPy, sem tomar cuidado. Se você quiser usar no data frame. E com as colunas, basicamente. Você seleciona as colunas, você faz o fit transform, você consegue transformar elas em features polinomiais. O pd.dataframe está aqui para transformar de array de NumPy para dataframe, senão não dá para dar join. Isso aqui junta tudo no mesmo dataframe. Ah, derrubando algumas coisas que ficaram redundantes aqui, que repetiram. Diamesiano repetiram de derrubar. E mostrando head. A ideia é basicamente essa. Tem a data, temperatura máxima, manteve. E cada uma dessas aqui, que ele perdeu o cabeçalho, é uma feature que você deu. Ele faz ela mesma e ela é elevada a 2, como foi selecionado grau 2. E com isso você gera um gráfico que agora tem característica polinomial. Por exemplo, mostrando as predições com esses dados, que já foram, tem as features polinomiais. Você tem isso, que já parece um pouco mais uma parábola, uma função de segundo grau. Mas é importante ressaltar que, mesmo sendo melhor que o que um que você tentar jogar sem nenhum processamento, ela ainda até foi pior que o One-Hot Encoding. Daí, no caso, para melhorar isso, a ideia podia ser simplesmente fazer a mesma coisa, só que aumentar o grau. E com isso você já consegue uma performance melhor que a anterior, com 10.07. Foi a melhor que eu fiz nesse notebook. Daí você consegue ver já ele encaixa bem melhor no padrão. Lembrando que é bem limitado o modelo da regressão linear, ele só está repetindo a mesma coisa. E as features também são muito poucas, são só data. Então ele só repete o mesmo padrão. No treino e validação. Ah, com isso também fiz mais alguns testes, tentando aplicar esse mesma regressão com a regressão de laço de read para regularizar. No caso, a performance foi até pior. A de read foi um pouquinho pior. E a de laço foi bem pior, que ela é menos usada também. Que essa de read geralmente é usada para tentar selecionar atributos importantes. Mas para a regressão em si, ela não acaba sendo muito boa. Na maioria dos casos. E conclusão que às vezes a regularização não ajuda. E a conclusão final é que a partir dessa análise é mostrado como é importante extrair features, tomar cuidado com o processamento. Principalmente você tentar, por exemplo, alguma competição que seja importante período, você pode ter que tentar tomar cuidado, porque às vezes você só joga número do mês, alguma coisa assim, você pode perder muita informação com isso. E outra ideia também é que basicamente isso depende do dataset. Por exemplo, se você tiver uma coisa de vendas, algum grupo de vendas, contaria muito você saber se está num feriado, se tem alguma data especial, se você, por exemplo, inaugurou alguma loja perto daquela data, ou alguma coisa parecida. Isso influenciaria muito nas vendas, por exemplo, também. E também vale ressaltar que isso é uma parte minúscula do campo de engenharia de features. Tipo, isso seria só alguma intuição para a parte de datas. Também tem toda a parte de variáveis categóricas, como, por exemplo, a, no Titanic tem a primeira classe, segunda classe, terceira classe. Tem todas as partes categóricas. Você pode tirar a parte de texto, entre outras. Mas já dá para ter uma ideia de como o processamento afetaria a precisão. Tipo, você ir daquele modelo mais básico, que não faz quase nada, para esse aqui, que já tem todo um padrão. Mas enfim, acho que o principal seria isso. Tem aquele link também para a parte de regressões mais diferentes, de read e laço. Pode ser interessante. Mas de forma geral é isso. Obrigado.